Fala pessoal, meu nome é Breno. Eu e a Luísa do blog Leve na Viagem, a gente fez o percurso da Estrada Real de bicicleta. A gente foi de Congonhas até Paraty, no Rio de Janeiro. E eu vou explicar para vocês como que foi esse trajeto, o que a gente mais aproveitou nesse caminho, quais foram as paisagens e quais são as dicas que a gente pode dar se você pretende fazer esse caminho, onde a gente ficou hospedado, qual bicicleta que a gente utilizou, quais foram nossos equipamentos, quais foram os perrengues que a gente passou, qual caminho que vale a pena passar ou não. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Foi assim que começou a ideia de viajar 600 quilômetros de bicicleta elétrica pela Estrada Real. Eu já viajei mais do que isso, mas uma viagem nunca é igual a outra. E para aumentar a diferença, eu chamei uma pessoa que entende muito de viagem, mas não entende nada de bicicleta. Pelo menos não entendia antes disso tudo. A Luísa tem um blog de viagens, já viajou o mundo inteiro e é ex-atleta de natação. Entre uma viagem para a África e outra para Roma, ela topou fazer esse rolê de bike comigo aqui em Minas, São Paulo e Rio. A proposta era percorrer 600 quilômetros de Congonhas a Paraty, em 8 dias de pedal, mais os dias de descanso, pelo caminho da Estrada Real, quase sem passar por trechos convencionais ou asfaltados. A Luísa nunca pedalou mais do que 10 quilômetros no mesmo dia, e de cara o nosso primeiro dia já seria o mais longo de todos, com 100 quilômetros cravados. A gente não sabia ao certo quanto que as bicicletas elétricas iriam ajudar. Assim que a gente foi buscar as bikes na loja em Belo Horizonte, a Luísa ficou bem tensa. A bike era grande e pesada, e aquilo assustou ela. O Gustavo da Ciclogiro falou que não era para se assustar com isso, porque na verdade a bike grandona, parecendo um trator, iria dar uma segurança muito maior. E é verdade. Logo no primeiro dia que ela começou a passar pelas primeiras descidas, ela estava um pouco mais lenta, mas aí depois a gente percebeu que a bike nem tremia quando passava pelo cascalho. E aí a Luísa pegou o jeito muito rápido. É uma bike com suspensão de 130 mm na frente e atrás, canote retrátil e 250 watts de assistência no motor. São 3 níveis que você pode escolher entre eles. E você tem que pedalar sempre para o motor ficar ligado. O primeiro dia foi mega tenso pra gente, ninguém sabia se a Luísa iria conseguir. A nossa largada foi em frente ao Santuário de Congonhas, a gente ficou hospedado em um lugar com vista para os Profetas de Aleijadinho, exatamente em frente onde é a largada da Copa Internacional. A gente rodou os 100 quilômetros até chegar em Lagoa Dourada. Foram 6 horas pedalando, mais algumas horas paradas para almoçar, carregar a bateria e no total isso deram 12 horas. Apesar de muito longo, esse foi um percurso tranquilo, sem trechos técnicos e sem asfalto com carro incomodando. A gente navegou pelo Wikiloc e conseguiu chegar antes do pôr do sol. Nós subimos mais de 2.000 metros e aquele foi o recorde pessoal da Luísa. Chegamos na pousada ainda meio anestesiados com a vitória, tomamos cerveja, comemos comida mineira e isso foi uma coisa que a gente fez todos os dias. Depois que a gente dormiu lá em Lagoa Dourada, a gente despediu dos amigos da pousada, partimos para Tiradentes. Foi um dia mais tranquilo, com 52 quilômetros, e a gente começou um pouco mais tarde. Passamos por trajetos muito bonitos, o Parque Estrada é um pouco técnico, teve subidas que a bike elétrica passou bem veloz. A Luísa nem percebeu e veio junto na mesma velocidade que eu. No início desse dia teve um pouco de atoleiro, uma estrada abandonada que a gente até achou que estava errando o caminho, mas a gente pegou e puxou informação lá no Wikiloc, viu que estava certo e logo a estrada ficou tudo tranquilo. Tiradentes é uma cidade histórica e muito turística, mas a gente chegou meio tarde, foi o tempo de jantar e fomos direto pro hotel. A gente saiu cedo no dia seguinte porque seriam 80 quilômetros até Carrancas. Apesar desse não ser o dia mais longo, ele foi o mais difícil de todos. Foi uma etapa rainha pra gente. A trilha que liga São João del Rei até Rio das Mortes nos custou muito tempo de pedal e empurra-bike. É um trecho muito técnico, até eu tive dificuldade e precisei passar com cuidado. Além disso, tiveram vários atoleiros, alguns bem críticos. Quem pretende viajar pela Estrada Real, vale a pena fazer o trecho de São João del Rei a Rio das Mortes pelo asfalto, ao invés de seguir o trajeto original, igual eu fiz.
São 11 quilômetros de alteração e poupa bastante sua perna, seu equipamento, vale a pena. Apesar da dificuldade, é um caminho bonito. Nesse trajeto, a Luísa tomou o primeiro tombo dela e isso deixou ela um pouco assustada, com medo do que estava por vir, e a viagem só tinha começado, né? Para atrasar ainda mais esse dia, a gente teve que cruzar um rio que liga Kakende à Capela do Saco. A travessia é um pouco informal, mas é só chegar e gritar pelos barqueiros. Deve ter lugar para dormir sim nesse vilarejo de Kakende ou Capela do Saco, mas a gente quis ir direto para Carrancas, apesar do atraso que a gente teve nas trilhas. Ali a gente escutou o boato de que os últimos 30 quilômetros teriam mais trilhas, mais difíceis, com muita areia, e aí a gente não arriscou ir pelo trajeto original da Estrada Real. A gente desviou e foi pelo caminho dos carros, que ainda assim é um trajeto quase todo de estrada de terra e tranquilo de passar. Além disso, a gente perdeu muita velocidade por causa dos mata-burros que te obrigam a descer da bicicleta para passar com segurança. E a minha corrente estourou em uma subida que eu tava com o motor desligado para economizar bateria, então fiz uma força ali, isso custou tempo para arrumar essa corrente estourada. Eu entrei um pouco em pânico nessa hora, porque estava atrasado para chegar. Galera, vou até falar longe da Luísa que ela tá meio animadinha ali, mas eu já tô ficando meio preocupado porque já são mais de 5 horas. Eu confesso que eu entrei em pânico porque a gente já estava atrasado, com o tempo contado para chegar. Mas ali é uma estrada um pouco movimentada, passou uma caminhonete que ofereceu ajuda, então como eram os últimos 15 quilômetros do dia, a gente aceitou essa ajuda para chegar até Carrancas. Essa é uma das opções que você pode ter para fazer uma cicloviagem. Chegar em Carrancas foi o final de uma novela pra gente. A gente decidiu tirar o dia seguinte descansando, para compensar a porrada que a gente tomou no trecho anterior. E também porque Carrancas é uma cidade cheia de cachoeiras e atrativos turísticos do jeito que a gente gosta. Isolado, sem farofa, sem precisar de nenhuma logística. Tinha uma cachoeira e uma caverna bizarra dentro da nossa pousada. Acho que ali a gente almoçou a melhor comida mineira de toda a viagem. A gente tirou o dia também para trabalhar, editar os vídeos e dar uma renovada nas pernas para o dia seguinte. E esse dia de descanso tem também um certo peso, porque foi aí que a Luísa teve tempo para pensar fora do turbilhão das estradas de terra e entender o que era aquele desafio que eu tinha proposto para ela. Aí que ela sentiu o peso do mountain bike e de se fazer uma viagem de bicicleta. Realmente é um rolê gigante e transformador. A gente viveu 3 dias em um estilo de vida muito louco, e não é fácil, e viriam muitos ainda. Por mais que a bike elétrica te ajude nas subidas e te dê segurança na descida, você ainda tem que conseguir digerir sozinho toda aquela informação. Viajar com uma companhia aérea que determina a hora que você vai sair, ou um guia turístico que fala por onde você deve andar, isso é uma viagem. Mas navegar pelo mapa da estrada real, podendo errar, ficar perdido, não chegar no destino final e correr o risco de não aguentar, isso é uma cicloviagem. E ali só tem você no comando. É ser o dono de todas as suas decisões. É ser responsável por tudo que acontecer com seu caminho, destino, equipamento, corpo e mente. E aí a Luísa entendeu o que era a viagem que ela estava fazendo. Era realmente ela que estava fazendo aquilo tudo, com a proposta de cruzar os 3 estados por conta própria, sem nenhuma empresa ou pessoa tomando conta. A gente tomou as medidas de precaução que estavam ao nosso alcance. Fizemos seguro viagem que cobre esse tipo de atividade e tínhamos o rastreador de emergência sempre em mãos, um para cada. Mas mesmo assim, o jogo ali é você com você mesmo. E a Luísa assustou, mas não pulou fora. Depois do nosso dia de descanso, a gente teria que pedalar 90 quilômetros e vendo pelo mapa, a altimetria já deixava a gente preocupado. Para chegar em Caxambu foi um dia longo, mas foi o mais tranquilo. Teve uma descida de asfalto no final, todo o caminho foi estradão de terra, bem aberto, sem trilhas. A gente descobriu que dá para deduzir o caminho, se ele é trilha ou estradão, só de dar um zoom no mapa. Se ele for mais ou menos linear, com curvas pouco fechadas, provavelmente é um estradão. Mas se o caminho parecer um rabisco igual aquele de São João del Rei, aí pode saber que provavelmente é uma trilha mais pesada. E aí a gente foi tomando as decisões de onde a gente poderia passar e onde seria melhor evitar. E eu confesso que foi mais ou menos aí
que a gente começou a acreditar que dava sim para chegar em Paraty.